Olá, tudo bom? Pastor Marcelo Matias aqui de Serafina Correia. Lembra de alguma pessoa que você se relacionava há algum tempo, há pouco tempo, há muito tempo, que de repente descobriu que aquela pessoa não queria o seu bem, aquela pessoa não queria lhe agregar à sua vida, não lhe amava, ao contrário, aquela pessoa no fim das contas se mostrou diferente de um amigo, um inimigo, alguém que lhe queria lhe fazer mal, alguém que lhe queria prejudicar. Eu acredito que todos nós já tivemos uma experiência parecida com essa, porque geralmente a gente não cuida muito nessa área relacional, porque achamos que todo mundo que está do nosso lado está do nosso lado ou caminha próximo a nós para para somar a nossa vida, porque nos ama, porque nos quer bem. E nem sempre é assim. Ao contrário, existem muitas pessoas que são enviadas de Satanás, colocadas no nosso contexto pessoal, familiar, para tentar nos minar, para tentar destruir a nossa vida pessoal, a nossa vida com Deus, a nossa vida familiar. E geralmente a gente não zela muito, a gente não atenta muito para essas coisas. Eu me lembro de um ditado que minha avó antigamente falava, que o diabo, quando não vem pessoalmente, ele manda os seus secretários. E é verdade. Existem muitos secretários de Satanás que foram enviados para as nossas vidas, para os nossos contextos, se fazendo de amigos, se fazendo de pessoas queridas e afáveis, com um único objetivo. Volto a ressaltar aqui, a culpa não é só da pessoa, mas é exclusivamente uma estratégia de Satanás com um único objetivo: lhe destruir, lhe prejudicar, lhe fazer mal, destruir a sua vida pessoal, destruir a sua família, destruir a sua vida com Deus. Ah, pastor, como é que você pode dizer isso? Bom, eu digo isso olhando para o exemplo clássico da Bíblia, o exemplo de Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. O texto lá fala que Adão e Eva estavam se relacionando entre eles harmonicamente, a relação entre eles estava boa, a relação deles com Deus estava muito boa, mas de repente surge um outro personagem nessa história, que é Satanás através da serpente. Aquela serpente, então, ao que tudo indica, começa a se relacionar com Eva e com Adão, começa a se aproximar daquela família, começa a se aproximar daquele casal e, de repente, ela induz, ela sugere que Eva e Adão tomassem uma atitude totalmente contrária àquilo que Deus havia orientado desde o princípio. Se fazendo de amiga, dando bons conselhos, dando boas orientações. Eu acredito que Eva e Adão já se relacionavam com aquela criatura há algum tempo. Não era uma criatura, a princípio, feia, assustadora, nojenta, asquerosa, muito pelo contrário. Alguns estudiosos dizem que possivelmente a serpente naquela época era um animal belo, um animal bonito, era um animal relacionável. E eu fico imaginando que aquele casal, ele estava ali batendo papo com a serpente, se relacionando com a serpente, Adão junto com Eva ali, abrindo o coração, compartilhando do seu contexto, compartilhando da sua realidade, até que a serpente então começa a minar a vida deles, a vida familiar e, consequentemente, a vida deles com Deus. E os induz a pecar, e os induz ao erro. Eu acho interessante aqui porque necessariamente, preste bem atenção nisso, necessariamente o propósito da serpente, o propósito de Satanás ali era destruir Adão, Eva e a sua relação com Deus. Nunca houve uma amizade verdadeira. Aquela relação era uma relação de bomba de tempo, era uma relação destrutiva. O propósito final daquela relação sempre foi acabar com a vida de Adão, acabar com a vida de Eva e acabar com o relacionamento deles com Deus. Por isso, quando eu lhe falo isso, eu olho para esse texto assim muito superficialmente, ou tirando pouca coisa dele. Poderíamos tirar mais lições aqui, mas eu queria te dizer uma coisa muito importante que geralmente a gente não zela. Cuidado com as relações com as quais você tem convivido ao longo do tempo. Nem todo mundo que está do seu lado lhe ama de fato. Aliás, eu aconselho a você, se já sabe, se tem amigos queridos e amados, zelem, ame-os, cuide deles, mas cuidado, zele pelas relações
que você tem construído. Peça direção, peça discernimento, peça sabedoria a Deus, para que você possa perceber quando a relação que você está tendo com alguém que está tentando se aproximar da sua casa, que está tentando se aproximar da sua família, alguém que vem com má intenção, alguém que vem com a intenção de destruir o seu casamento, alguém que vem com a intenção de destruir a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida com Deus. Peça discernimento a Deus, peça sabedoria. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 1 da sua carta, diz que a gente pode pedir sabedoria a Deus, que Deus não vai se sentir ofendido em a gente pedir a Ele sabedoria e discernimento para as dinâmicas da nossa vida. Peça sabedoria a Deus. Zele pelas relações que você tem tido. Seja prudente, seja zeloso. Cuide das relações que você já tem, das amizades que você já construiu, daquelas amizades puras, íntegras, sinceras, daquelas pessoas com as quais você pode contar. Mas seja prudente, não seja apenas simples. Seja prudente. Avalie as relações que você tem tido. Cuidado com as pessoas que têm caminhado do seu lado. Cuidado com as pessoas com as quais você tem aberto a sua intimidade, você tem aberto a porta da sua casa, porque podem ser emissários de Satanás, com o único propósito de destruir você, a sua família e a sua vida com Deus. Que a palavra de Deus possa completar a obra no seu coração. Preste atenção nisso, seja feliz, seja abençoado na presença de Deus. Tchau!